informações são do dia 24 de dezembro. Em outro ponto do cenário geopolítico, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, fez uma declaração que gerou debates internacionais. Ele afirmou que a guerra terminará em 2025, seja por meio de um acordo de paz ou pela destruição de uma das partes envolvidas. Essa previsão levanta questões sobre os rumos do conflito e as ações necessárias para evitar desfechos ainda mais devastadores. Os Estados Unidos também estão desempenhando um papel estratégico, com um aumento significativo na produção de mísseis avançados. Um contrato de 253 milhões e 700 mil dólares foi firmado com a Williams International para a fabricação de armamentos como os mísseis JASSM, LRASM e Tomahawk. Parte desses mísseis deve ser destinada à Ucrânia, fortalecendo sua capacidade de defesa e aumentando a pressão sobre as forças russas. No campo da tecnologia militar, a Ucrânia avança com a criação de suas forças cibernéticas. Um projeto de lei propõe a formação de uma unidade especializada em guerra cibernética, com a possibilidade de recrutar civis como reservistas cibernéticos. Essa iniciativa reflete a importância do domínio cibernético nos conflitos modernos, desde a proteção de infraestrutura até a execução de ataques estratégicos contra sistemas inimigos. Os combates no ar também continuam intensos. Durante um ataque noturno com drones Shahed, a Ucrânia abateu 36 drones usando defesa aérea tradicional e neutralizou outros 23 por meio de guerra eletrônica. Esses números evidenciam o papel crescente dos drones no conflito, tanto como armas ofensivas quanto como ferramentas de vigilância. Além disso, o relatório das perdas russas no dia 24 de dezembro é alarmante. As forças russas sofreram baixas significativas, incluindo mais de 1.600 soldados, 9 tanques, 30 veículos blindados, 10 sistemas de artilharia e 44 drones. Esses números ilustram a intensidade do conflito e o impacto contínuo nas capacidades militares da Rússia. Um episódio curioso envolvendo um Su-25 russo e um drone de reconhecimento Zala, ambos operados pelo lado russo. Durante uma missão no Donetsk, o avião colidiu com o UAV, resultando em danos na seção frontal da aeronave. Apesar disso, o piloto conseguiu retornar à base sem ferimentos. Este incidente ressalta os desafios de operar múltiplos equipamentos avançados em um espaço aéreo já saturado. Enquanto isso, no mar, o navio russo Ursa Major enfrentou uma tragédia repentina. Relatos indicam 3 explosões na sala de máquinas, causando um incêndio e o naufrágio imediato. As investigações levantam 2 hipóteses principais: a presença de minas ou a instalação de dispositivos explosivos no próprio navio. A perda da tripulação reforça os perigos crescentes de operações marítimas em tempos de conflito. Outro ponto intrigante é a revelação de um notebook pertencente a um soldado norte-coreano, Gyeong Hong-jong, encontrado na região de Kursk. Entre as anotações, havia mensagens para sua família e um cartão de aniversário para um colega. Esses eventos não acontecem isoladamente. Eles refletem o impacto de alianças históricas e estratégicas entre países. A presença de soldados norte-coreanos, o uso de drones sofisticados e os incidentes navais destacam como a guerra envolve muito mais do que forças locais, tornando-se um cenário de interesses globais em jogo. Donetsk continua sendo um epicentro estratégico na guerra. A região é palco de confrontos intensos, onde cada movimento militar pode influenciar significativamente o curso do conflito. Incidentes como o do Su-25 reforçam os desafios de operar em um território tão disputado e estratégico. Esses episódios mostram que o conflito na Ucrânia vai muito além dos combates no solo. Ele envolve tragédias humanas, falhas tecnológicas e decisões estratégicas que moldam o futuro da região e do mundo. Continuaremos acompanhando os desdobramentos para trazer informações precisas. Na madrugada de 24 de dezembro, um míssil balístico atingiu um edifício residencial na cidade ucraniana de Kryvyi Rih, causando devastação e perdas humanas.
A tragédia deixou pelo menos uma pessoa morta e 15 feridas, incluindo 4 em estado grave. O prédio de 4 andares, lar de 32 famílias, foi alvo direto, segundo Alexandre Villcoul, chefe da administração militar local. As equipes de resgate trabalharam incansavelmente para salvar vidas, inclusive resgatando uma mulher que passou 4 horas sob os escombros. Kryvyi Rih, cidade natal do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, já sofreu repetidos ataques ao longo do conflito devido à sua proximidade com territórios ocupados. Este ataque em plena véspera de Natal, descrito como monstruoso pelas autoridades ucranianas, foi amplamente condenado, destacando a brutalidade contínua da guerra. Embora a Rússia afirme não visar civis, ataques como este evidenciam o sofrimento enfrentado pela população local e reforçam a urgência de uma solução para o conflito. Os ataques contínuos da Rússia a alvos civis na Ucrânia não são apenas tragédias humanas. Eles representam graves violações do direito internacional humanitário. De acordo com a Convenção de Genebra, qualquer ataque deliberado contra civis ou infraestrutura não militar é considerado um crime de guerra. Os bombardeios a edifícios residenciais, hospitais, escolas e áreas públicas na Ucrânia deixam claras a estratégia de Moscou de espalhar terror entre a população, minar a moral e enfraquecer a resistência. Casos recentes, como o ataque em Kryvyi Rih, onde um míssil balístico destruiu um prédio de apartamentos e matou civis inocentes, são exemplos evidentes dessa prática. Autoridades ucranianas e internacionais têm reiterado que os responsáveis por esses atos, incluindo líderes militares e políticos russos, devem ser responsabilizados em tribunais internacionais. À medida que os ataques prosseguem, a comunidade global enfrenta o desafio de agir de forma contundente contra essas violações, reforçando a necessidade de justiça e proteção para as vítimas desse conflito devastador. Falando sobre o ministro da Hungria que acredita que a guerra vai acabar o ano que vem. O importante é a Ucrânia não sair perdendo nos acordos, porque a Rússia iniciou uma injusta agressão. Lembrando que ele falou sobre isso porque ele acha que, acredita ele no caso, que ano que vem a economia europeia vai melhorar bastante com o fim da guerra, que de acordo com ele vai acabar ano que vem, mas a guerra só vai acabar quando a Rússia sair do território da Ucrânia e parar com a sua injusta agressão. No mais, se inscreva e deixe o seu like. E também comente a sua opinião nos comentários do que você achou do conteúdo que você acabou de ver. Lembrando que as notícias são de hoje, 24 de dezembro. Nós do Front Brasil desejamos boas festas para você. No mais, até o próximo. Olá, queridos telespectadores, sejam bem-vindos ao Front Brasil.